agora sim chegamos ao Museu do Rei, o Museu do Pelé. E, como toda história boa e mais do rei, tem que ser contada desde o começo. Então, vem comigo para conhecer como foi os inícios do Pelé. O menino que virou rei nasceu 3 de outubro de 1940. Ela tem uma família de origem pobre. O pai dela, o Dondinho, foi jogador respeitado no sul do Minas Gerais. Graças ao pai dela, foi a pessoa que conseguiu que Pelé chegasse onde ele está, porque quando ele era muito pequeno, criança, ele pegava a bola e driblava os meninos, e o pai dele sempre pegava bronca para ele, porque ele falava que não podia menospreciar seus adversários. Ele falava que ele tinha que dormir cedo, comer bem e fazer uma boa rotina de treinamentos, e por isso o próprio Pelé fala que Pelé hoje em dia é Pelé graças a seu pai. Mas desde o começo, como já estava falando, foi o menino que virou rei, graças à disciplina que os pais dele inculcaram nesse menino, que já tinha muitas boas qualidades na bola de criança, e graças também ao time de Bauru. O time de nome é Bauru Atlético Clube, porque o técnico Waldemar de Brito foi o técnico que olhou nele uma qualidade diferente, diferenciada do resto dos jogadores, e foi a pessoa que fez ela debutar nesse clube nos começos. Dá pra ver também aqui um cofrinho onde o Pelé, aos 11 anos, guardou seu primeiro, como você fala, salário que ele ganhou, que foram 4 cruzeiros e 50 centavos que recebeu para defender o time da Vila Falcão no campeonato de pés descalços em Bauru. Interessante porque olha que diferente é da atualidade as coisas, onde a galera já não tem dinheiro realmente físico, e antes guardavam cofrinhos, coisa linda de lembrar. Aqui tem o primeiro cartão de identidade do Pelé, e uma curiosidade que não falei, que o Pelé não colocou suas primeiras botas, como vocês falam, suas primeiras chuteiras, acho. Até os 12 anos, ele jogava uma liga de pés descalços, e não foi até os 12 anos no Bauru que ele colocou suas primeiras chuteiras para jogar bola. Bola como o dia de hoje todo mundo conhece. Antes ele jogava até os 12 anos de pés descalços. Essa era a camisa réplica do Bauru Atlético Clube, onde o Pelé começou a jogar por primeira vez. Uma curiosidade interessante, que ele jogou 33 partidas e fez 148 gols. Uma loucura de meia por partida. Mas aqui, falando do Bauru, tem outra coisa muito interessante que eu não tinha ideia até agora, que deu para ver. Como eu falei antes, Waldemar de Brito foi a pessoa que ajudou o Pelé a chegar a ser futebolista profissional. E por que ele? Vou explicar por quê. Ele olhou o Pelé jogando bola e viu uma coisa diferente nela que não tinha os outros meninos, mas os pais dela estavam preocupados porque olhavam como o menino Pelé queria seguir os passos do seu pai. O que acontece? Os pais dela não sabiam se era uma boa ideia que o menino continuasse os passos do pai, porque também é uma vida muito diferente e não sempre dá certo. Mas o Waldemar de Brito foi a pessoa que realmente apostou no Pelé, e foi a pessoa que convenceu a Dona Celeste e Dondinho que Pelé ele precisava ser chamado a um time. E lá foi quando ele, com 15 anos, quase 16 anos, 15 anos e 9 meses, chegou no Santos. E Sinal Torrada que foi quando ele assinou seu primeiro contrato no Santos. O primeiro
contrato no Santos foi no ano 1956, onde o Pelé ganhou 6.000 cruzeiros mensuais. Não era muita coisa nessa época, mas já foi a primeira vez que ele sentiu que ele podia viver do futebol. Ele ficou muito feliz e ele tomou a decisão que ele vai mandar todo esse dinheirinho que ele ganhava, todo, como falou, salário, para seus pais. A única coisa que ele vai manter na sua carteira, o único dinheiro que ele vai não mandar para seus pais ia ser os bichos que é os prêmios que eles recebiam das vitórias ou dos campeonatos. Coisa interessante foi que ele ganhou 6.000 cruzeiros mensuais mais vivenda e comida, que isso foi o que facilitou para o Pelé poder mandar todo o salário para seus pais e continuar vivendo na sua carreira de futebol, que era realmente a paixão dele, o que ele realmente queria fazer. O Pelé deu estreia no Santos em 1956, mas não foi até o ano 1958 que ele ganhou seu primeiro título como paulista. Ele foi campeão ganhando 7-1 nessa final, onde ele mesmo fez 4 gols, foi o máximo artilheiro. E aqui também temos uma homenagem desse jeito, de que foi campeão paulista. E a Rádio Pan-Americana deu essa pequena homenagem para o rei, que já estava fazendo sua marca no futebol. Ele também virou campeão paulista em 1960 e aqui dá para ver as chuteiras que ele usou não só esse ano, toda essa década. Imagina a diferença das chuteiras da época aquela comparadas com as chuteiras que a gente tem agora. Uma loucura. E chegou o primeiro título mundial. 1962, o Pelé já recebeu o primeiro campeonato mundial, onde o Santos ganhou contra o Benfica por 5-2. E não só isso, ganharam 2 anos seguidos, 1962 e 1963. Nesse segundo ano, eles ganharam contra o Milan no Maracanã 1-0. E em toda a carreira do rei tem muitos títulos, muitas premiações, muitos troféus que ele conseguiu ganhar no largo da sua carreira. Uma carreira de ouro do rei Pelé. E não só isso, vamos continuar com a história do Pelé e olha, aqui dá para ver a mala que ele levava para os jogos. A mala do Pelé no Santos. E das premiações, diplomas, tudo que ele ganhou na sua história. Também vou mostrar algumas das roupas que ele levou nos campeonatos, bicampeonatos, tricampeonatos, como dá para ver aqui. As medalhas do 68, 67, 68 e 69 que ele ganhou. O campeonato paulista 3 anos consecutivos com essa camisa aqui do Santos. E aí chegou a coroa do rei. A coroa de louros foi recebida por Pelé no estádio Mineirão, num partido contra o Atlético Mineiro no 69. Foi donada por o governo de Minas Gerais. Muitas mais premiações, como a medalha dos 1000 gols, algumas bolas pelas empresas diferentes, coroas, imagens, premiações, homenagens, muita coisa. Muita coisa da história do rei que fez diferença no futebol, não só brasileiro, o futebol mundial. E vamos falar também do rei na seleção. Como toda história boa, tristemente, tem um final. E esse foi o momento do último jogo, da última partida do rei, do Pelé, com a seleção brasileira. Esse jogo foi em 1971, o jogo Brasil-Áustria, onde eles empataram 1-1 e o único gol do Brasil foi do mesmo Pelé. Quando acabou o jogo, ele recebeu a coroa, o cetro, e quase 100.000 pessoas chegaram no Maracanã, no Morumbi, para assistir esse jogo, esse último jogo do Pelé no Brasil. Mas não só isso, toda a história também tem seu final no Brasil, porque no dia 2 de outubro de 1974 foi o último jogo do Pelé com a camisa do Santos. Ele jogou
E lá tem essa imagem que todo mundo lembra, onde ele colocou o joelho, se ajoelhou no centro do campo, na frente de quase 21 mil espectadores, para fechar seu caminho no Santos e depois do Santos chegar nas Américas, nos Estados Unidos. Chegou no New York Cosmos com a camisa 10 em 1974, onde ele conseguiu jogar até 1977. E toda a carreira chega ao final, mas não tem como ter um final mais bom que o que aconteceu no final da história da carreira do Pelé. Em 1977, o 1 de outubro de 1977, aconteceu um amistoso entre o New York Cosmos, que foi o time onde Pelé jogou nos Estados Unidos, contra o Santos, que foi o time da história onde ele começou, onde ele jogou no Brasil. O que aconteceu? Nesse amistoso ele jogou meio tempo com o, Brasil, com o Santos e meio tempo com o New York Cosmos. Coisa interessante foi que Pelé foi a pessoa que fez o gol do Cosmos contra o Santos, que fechou 2-1. E esse dia fechou a história do rei do futebol mundial. Não só isso, esse mesmo dia ele recebeu um Guinness World Records porque ele fez 1.282 gols em 1.366 jogos. História da época, porque isso também aconteceu no 77. Após muitas apreciações na época que ela jogava e posteriores, porque teve algumas que não conseguiu receber até pós-carreira porque ainda não estavam verificadas, chegou uma das mais grandes e importantes, o Balão de Ouro. E por que chegou mais tarde? Vou explicar para vocês. O Balão de Ouro chegou em 2014, porque previamente na história dele, quando ele jogava na sua carreira, não existia essa premiação. O que acontece? A FIFA deu esse Balão de Ouro o 13 de janeiro de 2014 no reconhecimento pela história do jogador, do rei do futebol, Pelé. O que acontece quando alguém faz diferença na história de alguma coisa, neste caso na história do futebol mundial? Que a cara dessa pessoa está em todo mundo, porque não só na época dela, senão depois, as épocas posteriores, as pessoas que não conseguimos ver jogar o Pelé, conhecemos da sua trajetória, conhecemos dela por todas as revistas, prensa, todas as informações que estão em todo lugar do Pelé, do rei, do que ele fez e do que ele fez posteriormente, porque não só no futebol, ele era uma pessoa muito carismática que conseguia que as entrevistas ou que qualquer meio de comunicação queria falar com ele, queria pegar seu momento de bater-papo com o jogador, porque sempre dava um bom titular, vamos falar. E não só isso, o famoso artista Andy Warhol, que era um artista americano, ele tinha uma frase muito remarcável, que era que todo mundo, qualquer pessoa vai ter na sua vida, na sua história, 15 minutos de fama. E ele falou que com Pelé era diferente, que ele não vai ter só 15 minutos, ele vai ter 15 centuries, que não se fala em português, mas vocês compreendem o que eu estou falando. Galera, e antes de fechar o vídeo do museu, espero que vocês se lembrem de se inscrever no canal, deixe seu like, seu comentário e deixa-me te explicar uma última coisa do rei. Ele não só virou mundialmente conhecido pelo futebol, também teve algumas imagens da época que fizeram a volta ao mundo, quando inclusive ainda os meios comunicativos, as redes sociais, a mídia ainda não era tão forte como é hoje em dia. A mítica foto do Pelé virou famosa mundialmente e inclusive editada com a Mona Lisa, com o Dalí, com muitas pessoas remarcáveis na história, como agora vocês vão ver. A foto original com Muhammad Ali em 1977 virou tudo, deu a volta mundialmente e mudou para ser conhecida com outras celebridades, como estava falando com o pintor Dalí, com a craque, a jogadora mais reconhecida do futebol feminino brasileiro e mundialmente,
a Marta e outras celebridades, como, por exemplo, Bob Marley, os Beatles, David Bowie, Lady Gaga, Amy Winehouse, Mona Lisa de novo e muitas mais no mundo, inclusive com outro craque da história, o Maradona. É aqui a história do rei, a história do homem que fez diferença no futebol brasileiro e no futebol mundial, a história de um cara que veio de uma família humilde e virou estrela mundial. Assim que, galera, só lembra, se inscreva, deixa seu like, seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!